Bom, estamos aqui com o professor Barbieri, ele é coordenador do Laboratório de Estudos das Indústrias Aeroespacial e de Defesa, vinculado à Unicamp. Professor, primeiramente, muito obrigado, né, por estar concedendo. Obrigado por vocês terem recebido aqui. A honra, obrigado. Eu que agradeço. Professor, agora, ontem o senhor discutiu, né, a questão da indústria de defesa, da base industrial de defesa, só que no contexto de recessão econômica, né? Junto com os empresários. Exatamente. E aí, a pergunta que fica, então, se a gente tem uma restrição do orçamento para fazer esses investimentos, enfim, a grande pergunta que fica é de onde vai vir essa verba para poder continuar o PAED, por exemplo, ou continuar esses projetos. O senhor pensa que talvez fosse um caminho para continuar com os projetos, ou pelo menos, né, na medida do possível, repensar a maneira como o orçamento militar ele é feito? Né, porque a gente tem a parcela maior em gastos para pessoal, enfim. E se sim, se for esse o caminho, qual é a possibilidade política de fazer de repensar? Vamos lá. São duas perguntas, né? A primeira é a questão do orçamento da defesa, da maneira com que ele está estruturado. Onde foi apresentado um dos debatedores que apresentou o Fernando Iqueto, né, da Associação Brasileira de Indústrias Materiais de Defesa, ele colocou a seguinte coisa: olha, nós temos mais ou menos 76%, é mais ou menos isso, alguma coisa na faixa de 75%, um pouco mais, um pouco menos é gasto com pessoal, né? E é mais ou menos isso. Nós temos hoje um gasto muito grande com pessoal, não é que gasto muito grande, calma, nós temos uma porcentagem do orçamento de defesa com pessoal. Para você alterar esse gasto é muito difícil. Por quê? Primeiramente, uma parte desse gasto está comprometido com os militares já aposentados. Então, isso você não tem como mexer. Nada. A outra parte são com os militares da ativa. Então, para você diminuir uma estrutura de defesa que seja significativa para cortar, você teria que fazer um corte grande. Reestruturar toda a estrutura de defesa, terceirizar determinadas áreas. Pode ser feito alguma coisa? Pode. Algumas áreas de terceirização, a médio e longo prazo, eu vejo isso como factível. Você poder terceirizar serviços e atividades meios, né? Não as atividades físicas, mas as atividades meios. Muitas atividades, até inclusive na área de manutenção, alimentação, isso daí poderia ser feito. Agora, você mudar a estrutura na área fim, isto é, diminuir a quantidade de militares que podem entrar em operação, isso é muito difícil. Como é muito difícil, eu acredito que não é tão feio. Por que difícil? Primeiro, que você teria que mudar a estrutura. Segundo, que você teria que convencer os militares de que isso é algo que seria algo viável e interessante. Eu acredito que a área meio eles até concordem, até aceitem, até queiram fazer isso, alguns deles. A área fim eu acho que é difícil. Tá? Apenas vai ser uma decisão política. Agora, mesmo que haja uma decisão política para eu cortar o conjunto, de diminuir o número de pessoas que estão dentro das Forças Armadas para ter um menor gasto com o pessoal, o que nós vamos ter? Um resultado só a longo prazo. Porque mesmo esses que eu estiver agora, digamos, colocando na reserva, eles vão estar onerando o orçamento ainda por muito tempo por estarem na reserva. Então, não vejo isso, infelizmente, como saída. Eu acredito que isso daí, na minha opinião, não deve ser tratado como saída para recursos de investimento na defesa. Deve ser tratado como maneira de você ter uma maior eficiência a longo prazo dentro das Forças Armadas. Não é daí que vai vir recurso. Eu não vejo, infelizmente, ou felizmente, mas eu não vejo essa maneira de você. Você pode, não é uma empresa, eu vou investir, demite e sobra para investimento. Segundo, que você pode ter um problema sério. Na hora que você cortar o gasto com o pessoal, quem garante que também não vão cortar os investimentos? Também não vão cortar os investimentos se for menor. Tem que criar outros mecanismos. Nesse sentido de outros mecanismos, o deputado Nelson Pellegrino, há um tempo atrás, né, que talvez até no início do ano passado, talvez, não vou me recordar agora a data em específico, ele sugeriu que talvez fosse uma opção interessante que o Brasil desenvolvesse um mecanismo de financiamento extra-orçamentário parecido com o que a gente tem
no Chile, com a lei do cobre, né? Só que baseado nos royalties do petróleo, né? Seria uma maneira de garantir uma permanência do financiamento para a defesa, a depender, né? Pode ser que mude o governo, tenha uma crise, alguma coisa assim, a defesa está garantida. O que o senhor acha? Você acha que seria uma boa opção ou seria... Porque no Chile ela tem as suas vantagens, mas tem também as suas desvantagens, porque aí os investimentos são feitos baseados em variações de mercado e não na... preço do cobre. Exatamente. Olha, o Chile procurou uma saída, né? Na época ainda Pinochet, ele queria garantir recursos com medo que um governo democrático de alguma maneira pudesse realizar cortes, e foi criada essa lei do cobre. A questão de royalties, utilizar royalties, e parte dos royalties ser destinados para alguns fins públicos, por exemplo, educação, saúde ou defesa, isso não é incomum. Eu não vejo isso como algo ruim dentro do Brasil. Eu acredito que os recursos do pré-sal, que são bastante volumosos, se você utilizar parte desses recursos para destinar investimentos em defesa, eu não vejo como algo ruim, desde que seja investimentos em defesa, não gastos em defesa, né? Sejam direcionados realmente para investimentos em defesa. O que poderia se pensar é, esse mecanismo, você criar talvez um fundo, né? Um fundo mais perene, exatamente para você diminuir a volatilidade que você tem. Então, se você cria um fundo, né? Aquele fundo você vai retirando uma parcela dele mais regular ao longo do tempo. Então, eu consigo esse ano eu consegui, por exemplo, uma reserva de 3 bilhões de reais, né? Então, vou tirar 2. O ano que vem eu consegui 4, você vai tirar 2,5. Outra vez você conseguiu 2, você vai ter 2. Outra vez caiu para 1, você vai lá e tira 2, porque você conseguiu regularizar, uma das maneiras. O problema maior é a volatilidade. A outra coisa que é importante é quando vai se fazer os projetos de defesa, que eles estejam adequados à realidade. Claro que nós precisamos de todo um conjunto, ninguém está questionando aqui a necessidade de sistemas de monitoramento. A Estratégia Nacional de Defesa ela conseguiu avançar muito em diversas áreas, ela conseguiu priorizar, agora precisa se priorizar. Você pode cortar gastos em diversas áreas, em diversas operações. Por outro lado, você tem que preservar o que é projeto estratégico. Aí teria que se criar alguns mecanismos, além do extra-orçamentário, alguns mecanismos legais para se fazer isso. Procurar colocar projetos onde você não possa contingenciar mais do que uma determinada porcentagem. Por exemplo, você poderia fazer, vamos imaginar um projeto estratégico como o KC-390. Eu imagino que eu vou investir nele para fazer as aquisições, durante 10 anos eu vou investir 1 bilhão, vamos colocar 500 milhões por ano no KC-390. Estou chutando os valores, não pensei muito, mas só hipoteticamente. Eu faço um projeto que, aquele projeto por ser estratégico, ele entraria numa determinada legislação. Tem um contingenciamento, pode contingenciar até, por exemplo, 20%. Então, em vez de eu transferir 500 milhões, no outro ano eu vou transferir 400 e jogo para frente. No outro ano tem contingenciamento, o mínimo é 400. Então eu vou garantir pelo menos uma porcentagem de 70% a 80%, no mínimo uma porcentagem de 70% a 80%, por garantia. E daí para frente, o que poderia acontecer? Se você tiver muito tempo de contingenciamento, você vai atrasar o projeto. Em vez de você fazer a compra em 10 anos, você vai comprar em 12. Mas não é algo que vai prejudicar, você tirou um pouco da volatilidade. Agora precisa se priorizar, não dá para querer fazer tudo de tudo, ter todos os pontos, não dá. Porque na hora que você coloca na conta, faz a conta, fecha, não está batendo. Mas se você priorizar os projetos estratégicos, interessante, você não pode, eu vou construir uma casa, quero uma casa linda, bonita, uma casa de 2 milhões de reais, mas você tem quanto por mês para construir essa casa? Então não podemos dar também o passo maior que a perna. Seria interessante que aumentasse o orçamento. Primeiro, então, cortar, nós já vimos que é praticamente inviável. Se fizer o corte, isso só a longo prazo. Precisa verificar se é viável e conveniente. Então, duas coisas. Para mim, eu não vejo... Na área meio, eu acredito que é conveniente. Na área fim, você vai... O que você pode cortar tanto?
Segundo, você não tem, provavelmente, ainda mais as disputas que são feitas no orçamento, na hora que você colocar, mesmo que você colocasse para o público, algumas pessoas questionam, deveríamos colocar para o público, fazer uma votação, plebiscito. Pelo amor de Deus, não façam isso. O nosso tema, infelizmente, não é necessário, é estratégico, é um tema de Estado, das pessoas que têm que visualização de longo prazo. A pessoa que está com problema, que está esperando 5 horas na fila da saúde, ele não está preocupado com o problema do Estado, ele está preocupado com a saúde dele, do filho dele, da escola, da educação. Não estou dizendo que está errado. Então, a disputa de orçamento com a área de saúde, com a área de educação e outras áreas sociais, segurança pública, são muito grandes. Então, a chance de nós passarmos de 1,5% para 2%, que já seria um ganho ótimo, eu não vejo tão fácil. Teria que ter uma situação de maior crescimento, nós tentarmos fazer algum crescimento. Seria muito bom se nós conseguíssemos sair de 1,5% do PIB para 2% de gasto em defesa. Aí seria um grande ganho que nós teremos. Mas eu acho que isso tem que ser planejado a longo prazo, calculado a longo prazo. Agora, você não pode, hoje, se nós temos 1,5%, querer fazer projetos como se nós tivéssemos 3% do PIB. Calma, aí também não funciona. Vão acontecer contingenciamentos, problemas que existem. E agora, referente à produção do setor de defesa no Brasil, no planejamento que a gente fez, o senhor consegue identificar que nós estabelecemos um nicho para a nossa produção? Que a gente falou, olha, esse nicho aqui é o que a gente deve ocupar, baseado numa análise mais ampla do mercado bélico internacional, e é aqui que a gente deve ocupar e é aqui que a gente vai prosperar? Não vejo como nicho, eu vejo como em alguns casos você tem alguns nichos, você pode estabelecer ganhos onde você tem, a palavra nicho é onde você ganha alguns segmentos de mercado, onde você consegue estabelecer uma competitividade em âmbito internacional, disputar em âmbito internacional. Sim, o Brasil tem vários que conseguem fazer isso, mas eu acredito que pelo menos uma outra grande parte, que a maioria, você vai conseguir atender apenas para o mercado interno. Ou majoritariamente o mercado interno. Ok, e agora voltando só um pouco no tempo sobre a experiência que a gente teve aí da nossa indústria bélica, né? A gente teve um crescimento grande nas décadas passadas, depois teve esse decréscimo na produção, enfim. O que a gente pode tirar de lá como lição, né, para poder aplicar agora no projeto da Base Industrial de Defesa? Olha, é bastante interessante essa pergunta, é uma pergunta interessante. Tem que olhar para trás e ver o que nós fizemos. Nós tivemos um período de expansão nos anos 70, muito parecido com o período que nós vivemos agora da era de ouro do Jobim, né, um período de expansão nos anos 70. E quando você entra na década de 80, principalmente na segunda metade da década de 80 e os anos 90, você passa por um período de recessão, por um período de diminuição do crescimento econômico, políticas neoliberais, inflação elevada, onde você restringe. O primeiro ponto que é fundamental é preservar a capacidade intelectual, a capacidade tecnológica do projeto. Em alguns casos, se houver problemas sérios com algumas empresas e alguns projetos, o governo teria que, através de políticas públicas, procurar remanejar. Então, empresas que estão tendo problemas, você procurar passar para outras empresas, ou no limite que o governo assumisse essas empresas, né? Se falar em estatização aqui virou palavrão. Qualquer lugar do mundo da área de defesa e falar em estatização é a coisa mais normal do mundo. Aqui, qualquer coisa que você fala estatal, né, vira-se quase uma ofensa. Então, não se deve fazer isso. Em algumas áreas são valores relativamente pequenos, muitas vezes são empresas pequenas, médias, que têm um nível de competitividade que num período de crise, para que você possa preservar, muitas vezes o Estado tem que assumir aquela empresa. Passando aquele período de crise, você pode passar essa empresa para uma empresa maior, capitalizada, onde você tem demanda, e aí você pode continuar o processo. Então isso é fundamental, esse é o primeiro ponto, preservar isso. O que o Brasil preservou ao longo do período de crise anterior foi muito mais por, digamos, iniciativas quase que individuais, de pessoas abnegadas que sustentaram determinados projetos. Eu acho que isso nós não devemos depender
de heróis, né? O Estado brasileiro são muito bem-vindos, mas eu acho que um Estado que depende, digamos, de heróis para sustentar tecnologia e defesa, nós estamos numa situação muito ruim. Está na hora de você institucionalizar isso, o Estado ocupar esse papel num caso de limite de crise. Eu acho que essa pergunta é, olha, nós estamos numa crise, tem empresas que vão quebrar, vão ter problemas de demanda, eu não vou ter como comprar, o que eu faço? Então temos que pensar o limite, não tem que pensar o pior também. O pior é, eu tenho que preservar determinada capacidade. Como é que eu vou fazer isso? Contratando o próprio Estado intervindo. Se em alguns casos eu puder salvar a empresa e passar para uma maior, ótimo. Eu posso fazer um remanejamento via um processo de aquisição. Pego uma empresa menor, saneio, passo para uma maior. Mas em alguns casos nem isso eu consigo. Porque a maior não vai querer falar, mas eu vou vender essa tecnologia quando? Para quem? Nem de graça eu não quero. Né? Então aí o Estado tem que assumir. Então, pensando numa das maneiras. A segunda é procurar alguns projetos estratégicos tem que ser mantidos. Eu não posso parar com o projeto de submarino nuclear. Não posso parar com o projeto KC-390. Não posso parar com o projeto Gripen. Os projetos não podem parar. Eu posso até andar um pouquinho mais devagar, que é a história que eu contei. Em vez de colocar 100, eu coloco 80. Mas eu tenho que andar com esses projetos. Senão você é muito preocupante para a indústria brasileira, para a base industrial de defesa. E se problema para a base industrial de defesa, problema para a estrutura de defesa do Brasil daqui a 10, 20 anos. Vai estar comprometido. Você não pode pegar com uma crise de 2, 3 anos, comprometa um trabalho de décadas que você vem fazendo. Isso é muito sério. Tem que se manter alguns projetos. Mostrar isso para as entidades políticas necessárias, a necessidade de ser mantido. E, professor, um dos objetivos que o Conselho de Defesa Sul-Americano coloca é ter uma cooperação maior na questão da indústria de defesa, né? Na sua perspectiva, quais são as vantagens disso para os atores e, quem sabe, até falar um pouco mais mesmo da perspectiva brasileira nisso e também as possibilidades de fazer isso também, já que a questão da produção é tão assimétrica também, né? Isso. Você colocou a palavra certa. Gostei da palavra simétrica, né? A palavra correta, você tem uma simetria muito grande da estrutura. Não é só na defesa, isso é da própria estrutura. O Brasil é um país industrializado. Os outros países têm indústrias, não são países industrializados. O Brasil é um país onde o nosso processo de acumulação de capital está centrado dentro da dinâmica do setor industrial. E dentro da dinâmica do setor industrial você dinamiza o resto do setor. Isso desde que Juscelino completou o processo de industrialização. Os outros países não completaram. Você tem uma dependência muito maior, você tem dependência em grande parte externa. Mas deixando as conceituações econômicas, o ponto é o seguinte: deve-se aproveitar, porque você tem alguns nichos de competência nesses países. Por exemplo, a Argentina não é só nicho, não. A Argentina tem várias competências. A Argentina produz sistemas inerciais para satélites e foguetes, a tecnologia que o Brasil não atingiu até hoje. A Argentina produz radares tridimensionais de defesa, algo que o Brasil não faz. A Argentina tem algum avanço na área de avanço significativo. Isso para parar alguns setores. A área nuclear dele, em alguns pontos, também tem avançado. Países como o Chile têm algum grau de competência em estruturas aeronáuticas bastante razoáveis. Colômbia está tentando avançar um pouco em estrutura aeronáutica, montagem de aviões. Então, vamos aproveitar as competências. Eu não acredito que deve fazer, vamos fazer o avião sul-americano, né? Cada país vai fazer uma pecinha. Não, acho que você tem que escolher alguns países que têm uma maior competência e combinar entre esses países. Vamos desenvolver um novo avião de treinamento básico para a América do Sul. E cada país, dentro das suas competências, desenvolver um novo avião. Que seja, e cada país procura, nesse ponto, o Brasil, como líder industrial, tem de liderar esse processo. Qual a vantagem? É vantagem? Vantagem. Primeiro que eu vou estar promovendo a integração com os outros países, do ponto de vista de defesa, do ponto de vista geopolítico, isso é fundamental. Segundo, eu tenho a vantagem porque eu vou aumentar, do ponto de vista econômico também é importante, porque eu aumento o mercado, eu não vou vender para a Força Aérea Brasileira só, eu já vou de garantia vender para a Força Aérea Brasileira, argentina, chilena, equatoriana, então eu consigo sair, mas é importante também que os outros países participem, nem sempre isso se verifica dos dois lados.
Aí tem que entrar fundamentalmente a questão do Brasil, aí é uma política uma política de Estado do Brasil, de relações internacionais fortes, uma política de Estado forte com esses países. Porque esses países têm comprado, e muitas coisas não têm comprado no Brasil. Recente, por exemplo, Bolívia e Venezuela, que são países, digamos assim, ditos progressistas e têm avançado em alguns setores aqui, você vai ver o que eles compraram. O produto russo, o produto chinês. Recentemente a Bolívia contratou todo um sistema de controle de defesa aérea, um sistema foi contratado da França. O Brasil tem toda a competência até que pode ir lá e fazer isso, imagina, tranquilamente. O Brasil tem competência, tem empresa que pode ir lá e comprar. Também tem coisas que o Brasil não pode oferecer, ou tem restrições, que algum componente embarcado é americano, certo? Tudo bem, eu vou vender o Super Tucano para a Venezuela, não consigo vender. Pode acontecer, mas são raros os casos, isso é muito pouco. Por exemplo, o que teria de restrição para o Brasil vender o sistema de defesa aérea de monitoramento aéreo da Bolívia? Nenhum. É tudo feito no Brasil, basicamente software. Nós temos empresas que fazem isso. Aí você já podia aproveitar, coloca a Argentina, olha, vende o radar tridimensional junto, nós vendemos o radar bidimensional, integra o sistema e vende para a Bolívia. É hora de ter integração, de conversar. Né? Eu acho que é muito interessante a integração. É fundamental a integração em defesa. Mas ela tem que sair da retórica e tem que ir para a prática. O que vocês querem? Bolívia, sentar na mesa e falar, Bolívia, o que vocês vão comprar? Nós estamos precisando disso. Alguém aqui tem condições de oferecer? E assim por diante, Hotel Brasil e outras coisas. Olha, nós queremos desenvolver um fuzil, nós estamos desenvolvendo um fuzil. Alguém mais quer comprar? Vamos produzir mais esse fuzil. Escala é fundamental. Mas é pouco. É pouco, não é tão pouco. Um pouco da Bolívia, um pouco da Argentina, da Venezuela, da Colômbia, se torna um mercado grande. Não é pouca coisa. Por exemplo, um sistema de defesa aérea da Bolívia, poxa vida, são valores bastante elevados. Então, é a maneira que eu vejo. Ok, a gente conversou bastante agora sobre a questão mais interna, doméstica da base industrial, da produção de armamentos, enfim. Mas agora olhando um pouco mais para fora, a gente tem, grosso modo, mais ou menos duas tendências. Uma é um aumento na produção, aumento nos custos de produção de sistemas de armas ou de materiais bélicos, mas também tem um decréscimo também nos gastos militares no mundo, né? O que torna bastante complicado, principalmente para os países igual ao Brasil, que tem uma dependência das exportações muito acentuada, né? Porque a absorção interna pelo Estado ela é mais limitada. Como é que fica então para o Brasil, que tem essa dependência para exportar e para ganhar escala, igual o senhor falou? Porque, né, você está só para compreender direito, você está colocando que os equipamentos de defesa, os produtos de estratégia de defesa estão cada vez mais caros, é isso? Sim, mais caros e os clientes estão gastando cada vez menos. Cada vez menos. Isso é um ponto, isso é um fato. Sim, isso é um fato. Sim. E a questão não é uma questão do Brasil, sim, isso é uma questão do mundo. Sim, claro. Claro que você dificulta. A questão dos equipamentos de defesa hoje, por exemplo, o setor aeronáutico que é o que eu venho trabalhando, por exemplo, os caças, os aviões de caça, eles são o custo deles é muito proporcional, mesmo que eu atualize, muito maior. Em compensação, eles são muito mais sofisticados. Então, um avião de caça hoje não tem mais um avião interceptador, um avião de ataque, um avião de reconhecimento, como eu tinha nos anos 70, 80. Hoje, um avião de caça é um avião multifuncional. Ninguém hoje nem fala mais. Antes até colocavam isso como propaganda, né? A França, principalmente, gostava de colocar um multi-roller. Não, hoje nem coloca, porque todo avião de caça tem de ser um multifunção. Então, vou ter uma demanda menor, porque eu vou ter que gastar mais dinheiro, mas esse avião daqui, em compensação, cumpre a função de 3, então vou ter uma demanda menor. Essa questão da escala é um problema mundial e para o Brasil passa a ser maior.
Quem que ganha com isso? Países que ainda têm uma escala interna grande, por exemplo, Estados Unidos, Europa. Um dos pontos foi o que você colocou na questão anterior, nós temos que procurar escala via regional, um pouco do que a Europa fez. Claro que aqui não nós não estamos na União Europeia, mas a Europa caminhou muito. Os países vão se unindo, vão ganhando escala e vão vendendo entre eles. Daí eu consigo ganhar escala, consigo diminuir um pouco o custo, daí eu consigo exportar. Então esse é o caminho. Eu acredito que o caminho da integração, mas uma integração de fato que possa ser utilizada, é uma das vantagens. A outra é que eu tenho que operar em nichos. Quando eu puder operar em nichos, que eu tenho competitividade internacional. Então, se eu tenho aqui eu tenho nicho para eu ter competitividade internacional, vamos ter que entrar com nicho internacional. Posso entrar e vender para o mundo inteiro. Eu tenho competência para vender para o mundo inteiro. Então aí eu tenho que olhar o mundo. Só que nós não devemos usar uma regra para tudo. Tem setores que temos competitividade ou podemos conquistar essa competitividade. Tem setores que nunca vamos conquistar a competitividade, mas são importantes para nós. Fundamentais. Por exemplo, fabricar submarino nuclear. Ninguém está imaginando que o Brasil vai exportar submarino nuclear. Até por uma questão estratégica. Nem que quisesse, não vai exportar. Por uma questão estratégica. Também ninguém vai gastar uma fábula para comprar um submarino nuclear. Talvez a Índia, acho que é o único país que compra submarino nuclear. Mas provavelmente já compram dos russos, não vão precisar da gente. Nesse sentido, o que nós temos? Tem setores que você vai operar com custo elevado e pequenas vendas. Você já tem que estar preparado para isso. E o Estado vai ter que pagar o custo disso. Não tem jeito, é a regra. Não é empresa, não pode querer... Empresário, em qualquer setor, seja no setor de alimentos, calçados, defesa, ele tem uma função, acumular capital. Se ele não fizer isso, ele quebra. Não é uma questão de retórica, o empresário tem que ser bonzinho, investir na social. Quem tem que ser nacionalista, quem tem que se preocupar com a área social, meio ambiente, é o Estado. E aí, colocar regras que os empresários obedeçam. Olha, você não pode colocar uma fábrica de ácido sulfúrico aqui no centro de São Paulo, que polui e vai matar as pessoas. A sua empresa é uma empresa estratégica e você produz um produto estratégico. Você não pode vender a sua empresa para um concorrente estrangeiro. Isso é regra. Quem impõe essa regra não é o empresário. Não esperemos que o empresário, seja brasileiro, japonês, coreano, quem quer que seja, que ele vá cumprir. Quem tem que colocar essas regras é o Estado. Mas da mesma maneira que eu coloco as regras, e tem que ser muito rigoroso na área de defesa. Nesse ponto, a Lei 12.598 é extremo, um avanço brutal, eu chamo de Lei dos Sonhos, porque ela reúne avanços sonhados dentro do setor, para a área de oferta. Do outro lado, você tem que criar mecanismos para o lado da demanda, que você garanta a rentabilidade do empresário. Senão ele também não vai investir. Agora também não vamos esperar que ele vai vir investir por boa vontade. Né? Da mesma maneira que nós não devemos esperar que ele não vai vender a empresa dele, então eu proíbo ele de vender, eu coloco na lei, olha, sua empresa é uma empresa estratégica, não pode ser transferida para o capital estrangeiro, ponto. Da mesma maneira que eu faço isso, para o outro lado, na outra mão eu tenho que falar, olha, se você investir aqui, eu vou garantir rentabilidade para você, desse investimento. O custo de pesquisa, eu banco esse custo de pesquisa. Então, como é no mundo inteiro, ou pelo menos nos países desenvolvidos. Ok, então, professor, eu gostaria de agradecer então a sua disponibilidade de responder essas perguntas para a gente. Eu que agradeço a atenção. Obrigado.